Llamamos agora ao secretário executivo do Ministério, Vamos ver o ex-secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social do Brasil e atual diretor do Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável para a segunda apresentação. Ele falará sobre os vários pontos das articulações intersetoriais para a determinação social da saúde. Depois teremos 30 minutos para discussão, seguido de almoço, e voltaremos à tarde para o debate. Muito obrigado. É sempre um prazer. Vou falar em espanhol, mas a minha apresentação está em inglês. Quando eu não lembrar da palavra em castelhano, eu vou falar português. Bom, a ideia é discutir um pouco esse ponto de dois estudos recentes. O do Fundo Monetário Internacional, sobre a perspectiva econômica da próxima década, e outro estudo recente da Organização Mundial do Trabalho sobre as implicações do novo contexto econômico para as políticas públicas. Então, é mais ou menos essa a ideia de utilizar esses dois estudos para pensar nas possibilidades futuras da intervenção pública e outras possibilidades que temos, considerando a nova plataforma de desenvolvimento sustentável para a saúde. Então, esses são os dois temas principais: perspectiva econômica e desenvolvimento sustentável. Então, primeiro, eu devo falar que estou falando desse centro aqui de desenvolvimento sustentável, do PNUD. E o nosso trabalho é fazer análises de políticas públicas para defender o desenvolvimento sustentável. Trabalhamos também com plataformas eletrônicas para a implementação de políticas públicas e de monitoramento do desenvolvimento sustentável. E para o diálogo, como o trabalho que o ISAGS está fazendo. A renda, proteção social, florestas, desenvolvimento sustentável, objetivos, cidades sustentáveis, financiamento e desigualdade. Então, começando a falar da ideia central. Sabemos que a política pública tem um impacto positivo na redução da pobreza, da desigualdade e na melhora da qualidade de vida das pessoas. Aqui tem um exemplo do Brasil, mostrando a diminuição da mortalidade infantil no Brasil de 2001 até 2012 e mostrando qual impacto em cada região do Brasil, especialmente nas regiões mais pobres do Brasil, Nordeste e região Norte. Outro impacto na saúde importante foi a diminuição da malnutrição ou subalimentação no Brasil. Houve redução de 82%. Isso está ligado às políticas sociais, especialmente de proteção social. Esse é o mapa da FAO, que os senhores conhecem, é de 90. Aqui está a América do Sul. E essa é a situação atual de 2014, uma situação muito mais favorável. Esse é um processo positivo que os países da América do Sul vêm vivendo na primeira década desse século.
Isso está muito ligado às políticas de proteção social. Um exemplo é a Bolsa Família no Brasil, que os senhores conhecem. Essa é a contribuição das transferências monetárias para a redução de pobreza nos diferentes grupos etários. A extrema pobreza teve uma contribuição importante no sentido de diminuição. Depois da Bolsa Família, esse é o perfil, e agora as mudanças mais recentes de 2013, com quase a erradicação da pobreza extrema no Brasil. Permanência que chamamos de ainda há o que chamamos de resíduo, que é parte de um processo que é a nova pobreza, ou a nova extrema pobreza nesse caso. São famílias muito jovens, migrantes, ilegais, pessoas em situação de extrema pobreza. Mas o que importa é a capacidade do Estado responder às demandas dessa população. Isso é o que é mais importante. Não é em si a presença, mas a capacidade de resposta do Estado para as necessidades. É isso que é mais importante. Quando falamos de vulnerabilidade, de pobreza extrema, pobreza são fenômenos que ainda veremos muitas vezes. Mas o que importa é a capacidade de atender às demandas dessa nova pobreza ou nova extrema pobreza. É isso que acontece hoje no Brasil. Há outros países em que aconteceu a mesma coisa, além da América do Sul, né? Tiveram esse círculo virtuoso, como na África do Sul. Esse aqui é os investimentos na área social, proteção social, no caso aqui assistência social, que aumentou nominalmente. Mas em relação à porcentagem do PIB, se manteve constante. Isso está acontecendo com a saúde. Eu não sei se já falaram disso ontem, mas na saúde há um crescimento nominal, mas não da porcentagem em relação ao PIB. Podemos falar um pouco disso depois. Isso é a caída E aqui a queda da mortalidade infantil. Muito importante, tem muitos fatores também, novamente na África do Sul. Isso é para mostrar o que está acontecendo na América do Sul, mas não só na América do Sul, e também em outros países, como na África. A África é especialmente importante para nós, porque, de certa maneira, muito do que se viveu na América do Sul está acontecendo agora na África, nos países africanos. Por exemplo, a urbanização, o que nós chamamos de transição urbana, está acontecendo hoje na África. A expansão do espaço fiscal para investimento em políticas públicas está acontecendo na África. Desenvolvimento de várias políticas públicas, saúde, educação, assistência social e outras coisas mais. A mesma atenção em infraestrutura versus investimento social aconteceu muito no processo de crescimento dos países da América do Sul. Estamos vendo agora acontecer na África. Então, se dizemos que houve anos muito positivos para o crescimento econômico e que isso permitiu um crescimento de investimento em políticas sociais, com a perspectiva de um crescimento pequeno ou nulo, o que se pode esperar? Isso é parte do debate estratégico e crítico na América Latina.
Esto é só uma coisa importante sobre Isso é outro aspecto é que há uma importante. perspectiva de redução Há uma perspectiva de redução da pobreza. pero se miram Mas abaixo, se formos olhar aqui, isso é a África isso aqui subsaariana, é a África subsaariana. porque por las taxas de fecundidade De acordo com as taxas de fecundidade, haverá um crescimento absoluto da pobreza, mesmo que haja uma queda relativa da pobreza. da pobreza, Que há muitas mulheres, porque há muitas mulheres pobres que seguramente não. Seguramente está correto dizer, seguramente nesse sentido, dá um senso de fatalidade. me parece que usar a palavra seguramente dá um senso de fatalidade. Então, essas mulheres possivelmente terão filhos pobres. Por isso que há essa queda relativa, apesar do crescimento absoluto da pobreza na África subsaariana. Bueno, então a pergunta é: A pergunta então é: se houve se houve um crescimento de investimento nas políticas públicas, um crescimento porque havia um crescimento do espaço fiscal, o que está acontecendo agora perspectiva de com a perspectiva de crescimento baixo ou nulo e uma pressão e para uma pressão para ajustes estruturais nos países nos países do mundo também na América Latina. e também na América Latina. Primeiro, um exemplo desse Aqui temos um exemplo desse crescimento de investimento, como no Equador, onde houve um crescimento inicial, onde houve um crescimento inicial de 2,9% do PIB para o gasto social em termos de gasto social, passando para 8,3% em 2012 inversão de investimento em políticas sociais. Isso passou em muitos países. Isso aconteceu em vários países da América do Sul. De onde vêm Acredito que todos os países de onde os senhores vêm tiveram essa experiência de crescimento de investimento na política social. Bueno, pero la perspectiva econômica é Mas a perspectiva econômica, isso aqui é um corte do FMI da semana passada, ou 2 semanas atrás, sobre o crescimento do PIB nos países. Eu não sei se vocês já viram isso. Mirem, o que isso em las economias Em relação às economias mais desenvolvidas, há uma caída, uma queda, pero uma possibilidade agora de mas uma possibilidade de recuperação do crescimento. Lo que se espera em los países entonces de economias em desenvolvimento. Então, o que se espera das economias em desenvolvimento é uma queda maior e uma recuperação menor. Não, mas depois. Então, isto é para nós outros. Então, para nós, isso é um desafio maior. Pero quando se mira as economias, quando vemos as economias, quanto as economias em desenvolvimento, quando se olha as economias em desenvolvimento, há uma heterogeneidade das possibilidades econômicas. Aí que compreender um pouco isso. Temos que entender um pouco isso. Eu só quero chamar a atenção, por exemplo, se olhamos os Estados Unidos e o Japão, o Japão com a possibilidade negativa, mais do que os americanos. Nós, da América Latina e do Caribe, muito dessa queda está ligado ao Brasil, claro, que é a maior economia, e ao México. Muito do que está acontecendo acontece no Brasil e no México. Por exemplo, se temos o Peru, que tem
tendência outra econômica, tendência econômica, ou mesmo Colômbia. ou até a Colômbia. Passando, portanto, em Brasil e México, Isso aconteceu no Brasil e no México, e na e Argentina, agora Venezuela também, e também na tem um Venezuela, impacto tem um impacto grande e importante na grande economia da e região. importante na economia da região. Bueno, entonces sabemos que Então, teremos sabemos problemas. que teremos E, problemas, sobretudo, sobretudo, pela perspectiva não econômica, só pela porque perspectiva também econômica, por os paquetes econômicos mas também que pelos vêm pacotes como econômicos resposta a essa que vêm situação. como resposta a essa situação, Reacionando frente a estes problemas. como que os dispositivos estão se relacionando frente a esses Dar mais problemas, gravidade, que pode, em muitos casos, agravar sobretudo de os crescimento problemas, econômico. especialmente o crescimento econômico. Por exemplo, Este é um estudo de ayer, esse aqui é um estudo de ontem, reciente. portanto, muito recente. É um estudo de Isabel Ortiz, Um estudo da Isabel Ortiz, da Universidade de Colômbia, e agora na Organização Mundial do Trabalho, com pesquisadores da Universidade de Colômbia, sobre FMI, os relatórios do FMI, sobre de que maneira os países sobre como os países estão enfrentando a crise. enfrentando a crise econômica. Este, então, fala de Esse aqui fala de uma contração, de uma redução da atividade econômica a partir da análise do gasto a partir da análise do Uma gasto contração público. de gasto Então, uma público contração, uma diminuição dos gastos que os públicos países, nesse que caso, estão acontecendo ele habla nos de países. No 187 caso aqui, está falando de 187 desse países. estudo. O primeiro momento é que houve, No primeiro momento, houve uma expansão. então isso há que mirar por o oposto. Quando está baixo, Temos que ver ao contrário. Quando está baixo é porque houve um aumento do investimento. Quando está maior é porque houve uma retração do investimento. que há que mirar essa. É assim que a gente tem que ver esse gráfico. É um olhar negativo, Então houve uma que passou, por exemplo, em que Brasil, aconteceu no Brasil, por exemplo. como Né? reacionar frente à Como crise reagir diante a crise, expandir mais as políticas sociais. Bolsa Família aumentou e outras políticas. na saúde. Na saúde, só houve um crescimento nominal e não em relação à participação no PIB, mas em muitos países tiveram esse tipo de reação. Houve uma contração. Em seguida, houve uma contração no investimento Daqui a social. pouco eu vou mostrar a vocês Eu já vou mostrar as alternativas que os países as alternativas que os países passaram a utilizar e que produziram câmbio uma mudança nas políticas sociais. no investimento nas políticas sociais. E também agora há uma perspectiva Nova contração, de nova contração, uma contração mais ampla ainda maior, sobre a política social. em relação às políticas sociais. Está claro para vocês o que estou dizendo? Está claro o que eu estou dizendo? Tudo bem? Vamos adelante. Eu acho que não é um comportamento cíclico, porque nós estamos vendo só um período pequeno. Tem a ver mais com as soluções de política pública que se utilizam. Mira, como se elige uma política? Como se escolhe uma política pública? A maneira de elegir uma política Uma das maneiras de escolha é ver o que os vizinhos estão fazendo. é processo de contágio. É um processo de contágio. Porque, de uma certa maneira, os países, quando Porque quando os países buscam soluções de políticas públicas, miram soluções eles querem soluções desenvolvidas testadas e já testadas em muitos países. há uma pressão por os organismos internacionais. Há uma pressão dos organismos internacionais e há uma pressão para a necessidade de ajustes estruturais. Então, a crise é uma oportunidade, porque, de certa maneira, as pessoas
estão mais disponíveis para ajustes estruturais em situação de crise. E também porque há um certo desespero para volver a um ponto de crescimento mais acelerado. Essa é a perspectiva que vai depender das soluções que sejam adotadas nas políticas macro e microeconômicas. Isso não necessariamente ocorrerá. Então, há a perspectiva de que se pagará hoje um preço alto para sairmos rapidamente da crise. Mas isso necessariamente não ocorrerá necessariamente. Há autores como Stiglitz, para mencionar somente um, que diz: com essas políticas, isso não ocorrerá. Bom, então, a população afetada por essa diminuição do orçamento público, do investimento público, a pobreza tenderá a crescer, especialmente em países em desenvolvimento. Então, se hoje há um impacto em populações que podem ser medidas assim, há uma expectativa de que esse impacto tenderá a crescer para um maior número de pessoas. O que Isabel Ortiz e outros estão dizendo o que está começando agora é uma década de ajustes baseados em medidas de austeridade econômica e fiscal. E estas são as principais medidas. E essas aqui são as principais medidas de ajuste fiscal, parte, aliás, dos pacotes de ajuste fiscal que os 187 países estão passando nesse momento. É uma redução dos subsídios, cortes de financiamentos, uma ênfase em targeting, em la focalização. ênfase na focalização, em muitos casos, substituição de modelos universais por modelos localizados. Eu queria contar uma história. Quando eu estava... Não, eu não estava mais no governo, já tinha saído e trabalhava na Inglaterra. E tinha um perito de uma agência internacional que perguntava sobre os países do leste da Europa. E ele sugeria uma mudança de modelos universais para modelos focalizados. Ele disse: minha sugestão é não mudem. Não é algo que se possa mudar assim. Mas eles mudaram. Eu acho que eu não fui muito convincente, né? Outros fatores econômicos de pressão foram mais eficazes do que a minha opinião. Outra é mudança no cuidado com a saúde. Outra é uma mudança nas regras de contratação na área laboral, mudanças na saúde. Todos os modelos europeus estão mudando. Na Holanda, houve uma mudança grande no sistema de saúde. Mudanças também nas taxas de consumo, que é uma estratégia importante, e privatizações, que também são mais raras, mas que acontecem. Essa tipologia, eu diria que é muito geral, mas eu preciso dizer aos senhores uma coisa importante. Não necessariamente isso não deveria ocorrer. Há coisas necessárias, naturalmente.
que mesmo que seja uma redução que mesmo representando uma redução direito de uma parte da população, de direitos de uma parte da de população, uma certa maneira, de certa forma, necessárias são medidas necessárias a justiça social. para ampliar a justiça social. Faz sentido? Faz sentido? Eu vou dizer em 3 línguas. Eu vou falar em 3 línguas. Pensiones dos servidores públicos As pensões dos servidores públicos produz desigualdade, produzem desigualdade. é financiado por todos, Esse dinheiro é financiado que é por todos, subsidiado, porque é subsidiado. Então, toda a população paga, toda a população paga para favorecer uma parte para da população. favorecer um grupo. Não se produz justiça social. E isso não é justiça social no modelo assim. Okay? I can say in English. What I was about to say is, Eu vou dizer em inglês também. O que eu ia dizer é que, nesse caso, quando falamos de serviços públicos no sistema de pensão, é necessário revisar isso para produzir justiça social, porque, nesse caso, toda a população está pagando para favorecer parte da população. Nesse caso, nós, servidores. Muito bem. Então, o que eu estou tentando dizer aqui é um modelo importante, necessário para compreendermos o que está acontecendo, mas não estamos falando necessariamente de coisas que não deveriam ser feitas. Mas, de maneira geral, o que se pode dizer é que há uma mudança desfavorável para a maioria da população. Bueno, como parte dessa tipologia, nós vemos que nos países da América Latina e do Caribe, o que está acontecendo em vários deles. Hoje de manhã, a presidente do Brasil fez uma mudança numa reforma do sistema de pensões. Hoje de manhã, o sistema de aposentadorias. A minha percepção é que isso era necessário. Mas houve uma mudança. São pessoas que vão perder direitos. Há que se examinar caso a caso. Mas, de certo modo, em geral, há uma contração. Os países como os nossos, da América do Sul, têm modelos bem complexos. E quando há uma diminuição de direitos numa ponta, há uma ampliação de direitos de outro lado, numa outra ponta. Por exemplo, no caso do Brasil, há uma mudança que ocorreu agora, que está sendo implementada agora no Brasil, que é uma mudança importante nos contratos de trabalho. Essa mudança ampliou o direito dos trabalhadores domésticos no Brasil. Então, ao mesmo tempo que há um modelo de diminuição ocorrendo, há também um aumento de direitos, por outro lado, para parte da população. São 2 processos muito complexos. Lógico, muitas vezes, há um modelo absoluto de diminuição, como aconteceu na Itália. Mas muito do que aconteceu na Itália são problemas estruturais dos modelos que encontraram uma oportunidade para a mudança. A crise, e os senhores sabem melhor do que eu, é uma grande oportunidade para corrigirmos coisas disfuncionais, mas também uma horrível oportunidade para aumentarmos o que é disfuncional. Portanto, é um espaço de criatividade diabólica. Quando falo dos amigos no governo em Brasília, eu digo agora, depois de 13 anos de um governo indo numa direção, há coisas que se pode mudar e que se deve mudar.
O problema muchos quieren y é muchas que veces muitos fuerza política acumulada para querem uma direção. e há força política acumulada para a mudança numa direção que não é tão interessante assim. Bueno, entonces Brasil, por ejemplo, No Brasil, por exemplo, a mudança no sistema de aposentadorias e modelo também de trabalho. está no modelo de contratos de trabalho. Câmbios se passando em todos esses países. E há outras mudanças ocorrendo em todos os países listados aqui à esquerda. Bueno, este é uma última pantalla de Esse é meu último slide estudo de Isabel, do estudo da Isabel, que é o crescimento da pobreza, que mostra o crescimento da pobreza na Europa, sobretudo por desemprego, sobretudo devido ao desemprego por cortes e também no sistema de proteção social. por cortes no sistema de previdência social. Como disse a vocês, por exemplo, Como eu lhes disse, na Espanha houve um aumento. Foi uma estratégia de redução dos conflitos sociais. Então, houve mudanças macroeconômicas, mas o governo é sensível também à pressão política. Quando eu estava em Portugal há poucas semanas, Eu estive há poucas semanas em Portugal e a grande preocupação lá, com a constituição de um novo governo português, qual é a capacidade de se manter apoio político numa sociedade tão instável diante da crise e o tipo de resposta que se produz diante da crise. Todos queriam saber o que aconteceria na Grécia, porque eles viam a Grécia como uma possibilidade de solução desestabilizadora para os governos conservadores da Espanha e de Portugal. E mesmo a Grécia não conseguiu sobreviver à enorme pressão para adotar medidas econômicas conservadoras. Eu falo mesmo a Grécia porque havia um enorme apoio político por parte da população ao governo de Syriza. Então, o que podemos dizer do contexto econômico? Então, o que a gente pode dizer do contexto econômico? Há uma dominância de soluções. Há um domínio de soluções conservadoras diante de uma crise global, sistêmica e ampla. Isso também está passando na América do Sul. Isso também está ocorrendo na América do Sul, em diferentes graus e diferentes modelos de ajuste. Muitos dos ajustes são estruturais, portanto, há oportunidade de correção desses modelos disfuncionais, mas de redução da inversão social. Muitos modelos têm redução dos investimentos sociais, com implicações futuras de perda da proteção social. A pergunta, então, seria: se a perspectiva econômica é desfavorável, seria possível haver outras tendências mais favoráveis que fossem importantes para a saúde? Antes de começar pouco outro ponto Antes de começar a falar desse outro ponto da minha palestra, vamos dizer que a saúde em muitos países, como por exemplo o Brasil, chegou a um ponto com muitas dificuldades de fazer mudanças estruturais relevantes. Um pouco porque a reforma aconteceu de maneira profunda. De outro lado, porque as forças das corporações da saúde, devido às tensões existentes no sistema, então isso bloqueou as mudanças mais significativas. E há também a questão do custo do investimento na saúde, devido à pressão tecnológica, devido às crescentes demandas de investimento na área. Paralisou também uma ampliação da participação da saúde no PIB
E porque há uma diversificação do investimento nas políticas públicas, atendendo áreas que antes não eram atendidas, onde não havia assistência social alguma. Então, há muitos fatores vinculados a esse ponto, que é como desenvolver os sistemas de saúde em países onde há um desenvolvimento visível. Brasil, podemos falar da Argentina e de muitos outros países também. Como fazer isso? E, ao mesmo tempo, sabemos que a desigualdade de acesso a serviços de qualidade na saúde, a desigualdade também de outras políticas vinculadas aos determinantes sociais. Então, há uma grande heterogeneidade dos fatores epidemiológicos. Então, vendo todo esse contexto, como avançar na política de saúde, num contexto onde há menos verbas, menos dinheiro? Então, vamos começar uma outra parte da ponência. Vamos começar uma segunda parte da palestra, falando de outras possibilidades. Primeiro, é a ideia de se ter uma plataforma que os objetivos do desenvolvimento sustentável, onde os objetivos de desenvolvimento sustentável estariam presentes ou são trazidas por esses objetivos. É importante dizer que a presença da saúde está vinculada com muitos objetivos dessa plataforma aqui. Então, nos 17, essa é a minha seleção. Eu escolhi esses números, mas há outros. Olha aqui. Há outras maneiras de se vincular à saúde numa matriz. Outra maneira de encontrar vínculos. Um outro modo de se encontrar ligações aí ou vínculos. Pero muitos têm uma percepção mais crítica. São uma percepção mais crítica. Se há pontos favoráveis ligados a essa plataforma de desenvolvimento sustentável, temos que pensar também que a articulação da dimensão econômica, social e ambiental não é tão íntima para um arcabouço do qual necessitamos para favorecer a integração, a articulação dessas três dimensões. Então, uma coisa mais ideal. Esse seria um gráfico mais idealizado, que deveria ser assim, onde social, ambiental, econômico e a boa governança estariam mais misturados. Mas, sobretudo, mas pode-se dizer, em primeiro lugar, que fica claro que se pode defender essa plataforma estratégica para uma defesa, uma advocacia das dimensões sociais, econômicas e ambientais juntas. A Conferência Rio+20 houve ali um debate intenso e importantíssimo quanto a esse assunto. Eu creio que o produto dessa conferência, que agora foi convertido numa plataforma, é uma plataforma avançada e progressista, onde as dimensões estão todas vinculadas. Há um outro ponto fundamental também, é que a agenda é muito grande. Se for possível fazer muitos cortes, fica claro também que estamos falando de uma agenda cuja direção é de articulação
e de abordagem integrada. Então, os componentes e as dimensões ambientais, econômicas e sociais estão todas juntas. E, claro, por exemplo, na semana passada, houve uma... Por exemplo, na semana passada houve uma reunião em Bangkok os indicadores de desenvolvimento sustentável. sobre os indicadores de desenvolvimento sustentável. A reunião foi muito boa, melhor do que se esperava, inclusive eu esperava. Hoje se tem uma ideia de cerca de 230 indicadores. 230 não é muito, não. Não pensem que é muito, não é. Eu até posso falar sobre isso. Mas essa reunião teve consistência e ela vai permitir um sistema de rastreamento e integração, tudo integrado. As estruturas administrativas de governança que vão emergir nesse processo vão ter esse conteúdo de integração também. Então, é uma possibilidade importante. Na saúde, eu creio que um pouco esse movimento na saúde. Eu acho que um pouco esse movimento na área da saúde está muito ligado a entendermos que a expansão do sistema de saúde hoje depende da expansão da política social. Competição alocativa. Em vez de se fazer uma concorrência, vamos fazer justamente uma defesa do investimento na política social. Isso é mais fácil de se dizer do que se fazer na prática política. Na prática política, a luta para se alocarem recursos é enorme. É uma luta terrível, é até corpo a corpo. Mas, teoricamente, nós sabemos que quanto mais investimento nas políticas sociais, os resultados na área de saúde tendem a ser bem melhores. Mas, naturalmente, há riscos. Há risco, e o mais importante desses riscos é a década de contração de investimentos, de diminuição deles, que se passe com uma perspectiva mais negativa do que aquela que Isabel Ortiz definiu. Mas há também outras questões mais permanentes. Reações corporativas, como a luta pela alocação de recursos, de orçamentos, a percepção política e social, ou a economia política de ação pública, onde os atores políticos querem obter mais prestígio social e político com suas ações públicas. Então, eles estão menos interessados em compartilhar os resultados das políticas públicas. E o que é mais importante para mim, para o meu trabalho hoje, é que há que se produzir tecnologia que mude o sistema de planejamento e de implementação de políticas públicas. Se esse tipo de tecnologia não existir, eu não estou falando de ferramentas, mas sim de métodos. Se isso não ocorrer, se não tivermos a capacidade de fazer isso, de apresentar isso aos países, a resistência será muito grande. Ou posso dizer que já é muito grande. Para concluir, então, por enquanto, eu gostaria de dizer
É como dizem os ingleses, by heart, being Então, holístico. primeiro, temos que ser holísticos, de verdade. Não estou pensando uma nova vida zen. Eu não estou começando uma vida zen a essa altura. Eu sou muito tenso para ser zen. O que eu estou dizendo tem mais a ver. Porque há sempre diferenças entre. Bom, voltando. A narrativa política. Há sempre diferenças entre a narrativa política e a prática política. Diferenças importantes. A luta pelo orçamento é fraticida e corporativa. O desenho das políticas podem ser maiores e mais abrangentes nesse sentido. O que eu estou dizendo é que há que haver consistência entre o que dizemos e fazemos, porque, de certa maneira, todos nós somos favoráveis a modelos integrados, desde que a nossa área, o nosso setor, lidere. Tudo para nós. Todos os outros para nós outros. Todos os outros trabalhando a nosso favor. Por exemplo, saúde em todas as políticas. Saúde em todas as políticas. Eu gosto muito disso. Para compartilhar. Mas a gente tem que compartilhar. Porque quando a saúde foi a vanguarda quando a saúde foi a vanguarda da política social, a sua liderança não tinha ninguém que a desafiasse como modelo, como sistema, como uma operação desenvolvida, como narrativa consistente, como capacidade de produzir suas políticas e influenciar as outras políticas, não só as sociais, mas também a influência mais geral, a influência do seu modelo sistêmico, da sua estratégia de desenvolvimento enquanto política pública. Mas isso está no passado. Há hoje outras políticas com muita capacidade e prestígio político. Temos que ser inovadores. Temos que encontrar soluções para esse novo contexto. Há que ser prático. Então, mesmo quando examinamos os pacotes econômicos, temos que ser práticos. Temos que saber responder, desafiar, ter respostas para os problemas. A consistência também é importantíssima. Por amor de Deus. Por favor. Bueno. Não há que ser corporativista. E não há que ser corporativista. Não, havia outra coisa. Há que ser político. Temos que ser políticos acima de tudo. O que temos hoje? Então, o que temos hoje é a possibilidade da narrativa filosófica da saúde pública latino-americana, que se constituiu integrada, abrangente, multidimensional e que está presente na origem da reforma do sistema de saúde latino-americano. Ele tem todos os componentes que, de certa maneira, tem uma grande consistência com a plataforma dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, nós temos que usar essa capacidade que já existe para termos hoje uma nova forma de articulação de políticas públicas. Agora não se trata mais de buscar. Agora, a gente não está buscando mais a liderança, e sim a efetividade das políticas. Se hoje, então, há um setor na política pública com grande capacidade de se articular rapidamente e ter um projeto sustentável, é a saúde.
Quando falávamos de objetivo do milênio, grande parte dos indicadores vinham da saúde, o que estaria na origem das estatísticas públicas. E quando estamos falando da capacidade, bom, os sistemas de saúde da América Latina têm excedentes. Eu não vou dizer isso para o ministro da Fazenda, mas tem excedentes de capacidade, de competências. É que temos que utilizar isso. Temos que utilizar isso para articular a plataforma da saúde com as plataformas viáveis para o oferecimento da política pública na América Latina. Paro aqui e agora é a vez dos senhores. Muito obrigado.